Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Seja muito bem-vinda à doTERRA. Tu já esteve aqui em outro momento fazendo conosco, mas a gente está muito feliz de tu ter retornado hoje, começando o ano de 2021, que as nossas lives estão começando agora. Então, para quem não conhece a Carla, ela é professora da cursos de aromaterapia, formada em biomedicina, carioca da gema, mora em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e hoje está nos presenteando com o conhecimento dela, que a gente sempre aprende todo dia. E eu agradeço muito a presença de todos vocês hoje à noite e sejam bem-vindos e aproveitem, que a Carla tem muito para nos passar, tá bom? Se tu precisares de alguma coisa, eu estou por aqui. A live está sendo gravada. Eu peço que todo mundo desliguem os seus áudios para não interferir na fala da Carla. E podem deixando as perguntas no chat. Eu gostaria de saber, Carla, se tu queres deixar as perguntas para o final ou se tu já vai respondendo. Eu não consigo ver as perguntas à medida que vão saindo, então se a gente puder deixar para o final é mais legal, que aí eu abro aqui a caixa de conversas e vejo. Pode ser? Pode ser, mas a tua voz está saindo bem baixinha. Não sei se é só para mim, mas para mim está bem baixinho. Vou ver aqui o que aconteceu. Então, me dá um segundo para eu pegar... Está funcionando bem. Tá bem? Então... Mais alguém pode dar um retorno aí para a gente, se está alto ou baixo? Para mim está ok. Então tá bom. Eu vou falar um pouquinho mais perto também, porque eu estou sem o fone de ouvido, mas eu acho que agora, falando pertinho do laptop, ele vai funcionar. Então, vamos lá, pessoal, boa noite. Como a Eunice falou, eu já tive a oportunidade de estar aqui, né, nesse grupo para a gente trocar ideias, né? Apesar de eu realmente estudar, já ter os meus cursos de aromaterapia, é um mundo tão legal, é um mundo assim tão surpreendente que a gente está sempre aprendendo. E nada melhor do que ensinar ou compartilhar, né? Aliás, essa palavra compartilhar faz parte do universo de quem já conhece ou está conhecendo a doTERRA. O que eu fui solicitada a fazer hoje com vocês serve para quem já é mais antigo na empresa, serve para quem está chegando agora, serve para quem já conhece muito de óleo essencial e para quem também está começando a conhecer agora. Quer falar sobre as soluções naturais. Nada mais simples do que entender o que a gente está oferecendo como consultor de bem-estar, mesmo sem se preocupar em decorar informações técnicas, informações difíceis de reproduzir, sem precisar falar em química, bioquímica, que é sempre bom que a gente entenda, certo? Por isso, até que eu fui para a faculdade, porque eu queria entender um pouco mais disso, que é uma substância assim, que para muitas pessoas é até mágica, ou pelo menos age de uma forma mágica. E não é por magia, certo? É por química, é por ser natural, é por ter tanta conexão com a gente, com os nossos componentes bioquímicos, que funciona dessa maneira tão legal. Então, vamos simplificar a maneira de apresentar? A doTERRA se preocupa, inclusive, com isso, com os nossos esforços de estar compartilhando os produtos da linha de óleos essenciais de uma maneira simples e efetiva. Então, vamos para o nosso primeiro slide, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje, explorar um folheto maravilhoso que existe na doTERRA, que a gente pode adquirir físico, né? Vem num pacotinho com vários folhetos para a gente usar nas nossas classes, mas também está disponível online. Se você não tiver oportunidade de imprimir, pode usar ele no celular, pode usar ele no seu laptop, no seu computador, para guiar a sua apresentação dessas maravilhas que são os óleos essenciais.
Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é preciso que você esteja disposto, né, você como consultor, ou você como futuro consultor, esteja disposto, pelo menos, a tentar sair de um padrão em que a gente vive há tantos anos, que é o padrão de buscar remédios sintéticos, buscar medicamentos que são apresentados para a gente com uma finalidade muito específica. Ainda se encontra disponível para nós medicamentos que estão apenas buscando atenuar os nossos sintomas. Apareceu uma mensagem para mim de que a minha conexão está instável. Estou picotando ou está indo tudo bem? Vou até trocar aqui a minha internet. Para mim o som tá bom. Então eu tá tô bom. Então, com fone de ouvido porque eu achei que estava baixo, mas agora está fluindo normal. Apareceu uma mensagem aqui de que a minha conexão está instável. A gente nunca sabe quando é que vai ficar na mão com as internets da vida, né? Mas vamos lá, se cair, alguém me avisa aqui no celular, tá? Que aí a gente tenta mudar isso. Bom, continuando. O que a gente está apresentando aqui? Soluções naturais para que nós possamos tomar posse de uma vida saudável e independente de tanta propaganda, de tanta informação meio truncada que a gente recebe, de que a gente precisa daquele remédio que está lá na prateleira para ficar livre de uma dor de cabeça, para ficar livre de uma azia, de um mal-estar, né? E quando a gente assume que nem tudo precisa recorrer a esses remédios, a gente começa a ver que na própria natureza a gente tem soluções simples e acessíveis. Soluções que vão trazer a gente para afastar daquele terrível efeito colateral que a maioria dos remédios sintéticos traz para a gente. Então, nessa primeira parte do folheto Soluções Naturais, já faz apresenta para nós as opções. Ou seguir como a gente segue há tanto tempo, buscando a abordagem de atenuar os sintomas, de usar agentes sintéticos isolados, de suportar os efeitos colaterais. Muitos já são conhecidos e vêm naquela bula enorme, mas alguns são desconhecidos, só vão aparecer anos e anos depois da gente estar fazendo uso de um medicamento. Ou então, a gente poder ligar a nossa mente nas abordagens naturais que são utilizadas há séculos. A humanidade sempre se utilizou da natureza para curar seus males físicos e emocionais. Na nossa forma de vida atual, é meio complicado ter no fundo do quintal, muita gente nem tem quintal, uma plantinha. E mesmo quando a gente tem, a gente perdeu esse contato com a natureza e não lembra mais qual é a planta, de 3, 4 versões da planta, qual é a indicada para aquela situação que a gente precisa. Então, a gente ganha, nesse momento, né, da tecnologia, um frasquinho que vem condensando ali o melhor daquela planta, um extrato puro, 100% natural, que vão nos ajudar a melhorar, seja o bem-estar físico, seja o emocional, o mental, nesses momentos de pandemia, onde a gente se sente, às vezes, tão preso, tão sem saídas, né? E com o mais legal de tudo, em que a gente vai ter menos dinheiro gasto com remédio e mais tempo para se conhecer. Então, ao invés de a gente ficar buscando em 5 minutos para a dor ir embora, uma dor de cabeça, por exemplo, a gente começa a pensar como foi o meu dia, que emoções que eu trouxe para a minha vida, né? Que brigas que eu comprei, que sentimentos que eu alimentei que me fizeram ficar doente, sentir esse sintoma físico. Então, a gente começa a ser corresponsável pela nossa saúde. Isso é o que eu chamo nos meus cursos de um processo de autocura. É procurar na natureza o que vai nos ajudar a recuperar o equilíbrio e não mais ficar doente e procurar alguma coisa que cure o nosso sintoma. Bom, continuando no folheto.
A gente sabe que óleos essenciais funcionam. E funcionam porque eles cada vez mais têm o respaldo da ciência para trazer para a gente a informação de que os diferentes compostos bioquímicos que existem nas plantas, quando são extraídos da forma correta, quando são respeitados, né, todos os processos daquela planta, eles oferecem um substrato, eles oferecem de fato uma substância boa, que vai ser capaz de viajar pelo nosso corpo, chegar até o interior da nossa célula e conseguir mudar de dentro para fora, realmente conseguir restabelecer a nossa saúde, reensinar ou ensinar novamente o nosso corpo a se equilibrar. Porque não adianta, se a gente quer tomar um remédio, por exemplo, se eu estou com o estômago ruim, eu tomo um remédio para parar aquela azia, mas continuo comendo alimentos condimentados, continuo fazendo uso excessivo de bebidas alcoólicas, continuo abusando do refrigerante, eu não estou me responsabilizando. E é impressionante quando a gente volta o nosso olhar para o natural, que a gente começa a perceber que sim, isso faz toda a diferença. Então, o corpo agradece, ele vai se restabelecendo e vai nos reeducando para ter uma vida de fato saudável. Por que os óleos essenciais funcionam? Além de terem centenas, às vezes, de compostos bioquímicos, todos eles são arrumados de uma forma a, inclusive, evitar os efeitos colaterais que vêm, muitas vezes, da prática industrial de pegar uma planta. Existem remédios de farmácia feitos à base de plantas, mas eles são trabalhados para que um composto só se sobressaia. Eles são isolados do resto dos compostos e aí, por isso, eles causam os efeitos colaterais. Quando a gente usa um óleo, aquilo ali permanece inalterado, do mesmo jeito que foi colocado na natureza. Daí, então, a sua maravilha de complexidade, de versatilidade, sem criar, inclusive, a temida resistência que muitas bactérias já estão apresentando aos remédios sintéticos, aos antibióticos, porque elas aprendem a driblar os efeitos do antibiótico. Como num óleo essencial, existem vários compostos, alguns em grande quantidade, outros em pequeno, até para esses micro-organismos fica difícil criar a resistência, então, por isso eles são tão efetivos. Todas as apresentações falam para a gente dessa concentração, e isso é outra grande diferença do óleo essencial. Às vezes a gente precisa de um analgésico, tomar aí 40, eu conheço pessoas que tomam 50 gotas de um analgésico para poder se livrar de uma dor de cabeça. Em relação ao óleo essencial, menos é mais, porque a gente consegue, com uma gota, por exemplo, de hortelã-pimenta, reunir compostos que eu precisaria de 28 xícaras de chá daquela mesma planta in natura para ter aquela quantidade. Não significa que numa gota eu estou tomando 28 xícaras de chá. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é, uma gota reúne tantas propriedades quanto eu precisaria em 28 xícaras. Então, é por isso que um óleo de hortelã-pimenta numa massagem na testa, nas têmporas, é tão efetivo para nos livrar, às vezes, de uma enxaqueca, um mal que atinge muitas pessoas e que, às vezes, é muito, muito difícil de conseguir combater. A questão da segurança dos óleos essenciais, é preciso que a gente tenha o senso crítico de procurar um padrão de qualidade. Quando a doTERRA foi criada, né, quando os fundadores se uniram para fazer a empresa, uma das coisas que eles se empenharam em criar, inclusive porque não havia, como ainda no Brasil não existe um padrão de qualidade para óleos essenciais, foi exatamente essa a preocupação dos fundadores, criar uma série de testes e uma série de exigências para que o óleo que fosse apresentado para nós, consumidores finais, tivesse um padrão de qualidade muito superior àqueles que às vezes são apresentados como sintéticos, tá? É incrível como ainda existem pessoas que se iludem com uma palavrinha assim, até parecida, que é essência. Essência é uma fabricação totalmente artificial,
Não se sabe nem o que está composto ali, os nomes vêm sempre em outras línguas, ou em órgãos, em linguagem muito técnica, para que a gente nem sabe o que tem ali. E, geralmente, tem compostos derivados de petróleo, o que vão ser extremamente tóxicos para a nossa saúde. Alguns, e esses são a maioria, né, os produtos sintéticos disponíveis no mercado. Como eles são feitos em grande escala, o preço pode ser muito barato, a pessoa se ilude achando, bom, estou comprando um óleo de rosas por R$20 o litro. Com certeza não está comprando. O processo de destilação, o processo de extração de um óleo essencial, ele leva muita coisa em consideração. Uma delas é buscar as plantas no seu habitat natural. Isso faz toda a diferença. Quando a gente começa a estudar a química das plantas, a gente vai perceber que existe uma palavrinha que diz muito, chama quimiotipo. Esse quimiotipo varia quando a planta é plantada na altitude correta, no tipo de solo correto, se ela recebe chuva, se ela recebe calor na medida certa. Então, se eu quero uma planta de qualidade, um óleo essencial de qualidade, eu preciso me certificar de que eu estou colhendo a planta no habitat natural dela, onde ela vem mais completa e me dá, de fato, o produto de qualidade. Para que esse produto tenha pureza garantida, é preciso que não haja enchimentos, que não haja contaminantes prejudiciais. Muitas vezes isso é feito por adulteração, por interesse em ganhar mais dinheiro, mas muitas vezes é feito por desconhecimento. A doTERRA tem o padrão de ensinar aos seus plantadores, né, do produto in natura, como reservar, onde colocar. Por exemplo, se a gente extrai um óleo essencial de hortelã-pimenta, vamos dizer, e coloca num pote grande de plástico, aquele plástico vai absorver uma parte daquele óleo. Então, se depois eu troco e vou lá colocar lavanda, eu estou contaminando o óleo de lavanda com restos que ficaram, sem contar que plástico não combina com óleo essencial. Alguns óleos são corrosivos ao plástico, então pode ser que a gente ainda vai ingerir um óleo contaminado. Às vezes nem é por, como se diz, nem é por má fé, é por desconhecimento. Então, eu não gosto muito de me aventurar por aí, eu já usei muitos óleos essenciais, muitas marcas, muito antes de conhecer a doTERRA, eu trabalho com óleos há muito tempo, e o que a gente às vezes vê, com a melhor das boas intenções, é a pessoa insistir, não, mas esse aqui é ótimo, esse aqui é orgânico, esse aqui é feito de forma artesanal. E aí eu pergunto para a pessoa, olha, você usa água mineral de forma artesanal? Artesanal significa que foi feito assim, sem muitos cuidados, sem muita tecnologia, sem muita fiscalização. E aí pode ter o grande perigo. Pode ser que aquela pessoa faz com a melhor das intenções, mas por ser de uma forma artesanal, ela não está tendo os rigorosos testes de qualidade que vão nos garantir qual é o teor daquela substância que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. A gente vai ver logo à frente que todas as formas de uso são formas de colocar o produto dentro do nosso organismo. Exatamente aqui, olha, como usar os óleos essenciais? Essa é uma pergunta que, para quem nunca viu um óleo essencial, pode ser a primeira coisa que preocupa. Tá, ganhei, estou aqui com um lindo frasquinho. O que eu faço com ele? Como é que eu uso? Então, são 3 formas básicas da gente usar, que são as formas aromáticas, que é a inalação, quando a gente coloca num difusor, quando a gente coloca num cordão, né? Às vezes a gente coloca um algodãozinho, existem cordões especializados para isso, para que a gente coloque um algodãozinho e pingue ali o óleo, você vai perto aqui do seu nariz, você vai ter o dia inteiro inalando aquele óleo. O uso tópico, que é tudo que seja colocado na pele, tá? Pode ser por uma deliciosa massagem, pode ser uma massagem na sola dos pés, pode ser com o uso de sabonetes, de cremes. Então, são várias formas. Tudo que você aplicar na pele é uso tópico. E por ingestão, quando a gente tem a recomendação de usar o óleo essencial, e a gente aqui faz a recomendação de que só os óleos que tiverem a certificação possam ser ingeridos com segurança.
sempre se certificando se ele é um óleo mais, mesmo que possa ser ingerido, mas se ele é mais cáustico, ele é mais, arde mais na boca, por exemplo, o óleo de orégano, a gente tem a certificação para ingestão, mas se você coloca nas mucosas, ele vai te dar uma irritação. A pele da boca vai ficar mais machucada. Então, certifique-se como usar. Eu gosto muito de usar diluído no azeite. Além de você estar saborizando o seu azeite, você está fazendo ele de uma forma segura que você pode botar na salada, pode usar para fazer uma comidinha ali na frigideira. Ótimo fazer um ovinho mexido com o óleo de orégano no azeite, mas está sendo de uma forma segura. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de óleos que são especialmente benéficos e fáceis de serem utilizados nessas 3 formas. Vamos falar, então, do aromático, que é o peppermint, um dos óleos mais conhecidos e mais assim, festejados, que causa um impacto quando a gente apresenta pela primeira vez a alguém que nunca ouviu falar de óleos essenciais. Hoje eu tive um encontro com uma nutricionista e um dentista, e não perdi a oportunidade, claro, de colocar na mão, e quem já fez isso sabe qual é a reação. Gente, que coisa deliciosa, que sensação de que está abrindo aqui toda a minha parte respiratória, chega a vir no topo da cabeça, porque ele é um óleo que refresca, ele é um óleo que abre as vias respiratórias, né? Então, ele melhora o nosso humor, ele dá aquela sensação de que a gente está acordado, tá? Desperto. Então, é um óleo até que a gente fala, quem vai usar pela primeira vez, tenta não usar à noite, porque pode ser que ele te deixe muito ligado. Eu não tenho esse problema. Se eu tiver com dor de cabeça à noite, eu posso usar o pepper, que eu fico tranquila, refresca, relaxa, a dor de cabeça vai embora, o sono logo vem com muita tranquilidade. No caso o exemplo que a gente tem aqui para o uso tópico é do Deep Blue. O Deep Blue é um conjunto, é uma sinergia de óleos pensado especialmente para trabalhar a dor muscular, a dor articular, e ele sempre vai ser, sempre, tá? Ele tem até uma tampinha especial para garantir que a gente não se confunda e não faça de forma nenhuma a ingestão dele. A quantidade de óleos que ele tem, a qualidade dos óleos, são apenas recomendados para o uso tópico. Então, numa massagem, a gente tem o Deep Blue na versão Hub, que é aquela pasta, né? Aquele tubo de pasta, maravilhosamente. A gente tem a versão Roulon, facilita muito a nossa aplicação. E a gente tem também a versão em gotinhas, que a gente pode combinar, às vezes, da forma que quiser. Finalmente, por ingestão, a sugestão aqui é o On Guard. Gente, é o óleo que a gente mais usou aqui em casa, em todas as formas incríveis, né, que a gente tem nessa época de pandemia. Porque ele é um óleo que trabalha ajudando a gente a restabelecer o nosso sistema imunológico. Então, quando a criança é pequena, eu tenho um netinho de 8 meses, a gente usa massagem Roulon na solinha do pé. Ele colocado na água, o exemplo aqui do slide é maravilhoso. A gente fatia fininho as maçãs, coloca num frasco de vidro com água gelada e pinga uma gotinha. O sabor da maçã fica incrível, sabor de canela, sabor de cravo, né? São os componentes principais do nosso maravilhoso On Guard. Então, a gente tem formas de usar a maioria dos óleos e de todas as maneiras possíveis. Eu gosto muito de colocar ele também no difusor, principalmente quando eu tenho que receber alguma pessoa que não é da minha família em casa, eu coloco para que o ambiente também fique com além de um aroma muito agradável, protegido, porque ele é ótimo para a gente trabalhar a limpeza ambiental. Então, a gente tem aqui as 3 formas de uso. Toda vez que você estiver precisando conversar sobre óleos essenciais, nunca se esqueça de perguntar isso às pessoas. O que é a sua prioridade em relação ao bem-estar? Não adianta dizer que tudo que você tem, às vezes vem uma lista que você é incapaz até de ler, de tão grande que vem. Mas pergunte àquela pessoa o que é a sua prioridade, o que você quer mudar. Então, geralmente a gente vai escutar que a pessoa quer mais tranquilidade para dormir, né? Quer ter menos insônia, quer ter melhor qualidade de sono, ou então quer sentir menos dor. A gente falou agora do Deep Blue, estou com
as minhas articulações doendo, ou então quero melhorar meu sistema imunológico, quero gripar menos, quero depender menos de antibióticos, quero ter menos infecções de repetição. E tudo isso a gente tem a felicidade de poder dizer para as pessoas, olha, a gente tem soluções naturais para isso aqui. Todas as formas, todos os óleos essenciais que a gente tem disponível na doTERRA vão nos ajudar para algumas coisas. Eu hoje vou falar de 12 óleos. A gente vai falar muito rapidamente, não é um treinamento de produto. Na verdade, o que foi pedido foi um treinamento para a gente entender como apresentar os óleos. Também, sinceramente, uma sugestão minha. Não, quando conhecer uma pessoa, não vá apresentando todos. Se a pessoa não conhece, ela vai ficar tonta. 12 óleos, para quem não conhece, é muita informação. Faça sempre a partir do pedido dela, a partir das prioridades de saúde que ela tem e vá apresentando aos poucos, porque ela vai se interessar e vai querer saber sobre cada um deles. Vou começar pelos mais usados, mais vendidos, os mais populares. A gente sabe que a lavanda não é à toa, que é um óleo que é apresentado para quase tudo. Ela vai desde a ação calmante, que ajuda a gente a combater insônia, que ajuda a regular a pressão arterial, porque normalmente o aumento da pressão está exatamente ligado ao nosso estado emocional mais agitado. Mas ela ajuda a acalmar dores de cabeça, é excepcional para tratar queimaduras, picadas de inseto, espinhas. Ela é ótima cicatrizante. Vou passar no então, portão? não é... Olha só, vou pedir Camila para fechar, por favor, Aqui, o áudio. Você pode fechar o áudio, por favor? Obrigada. A lavanda não é à toa que ela serve para tantas coisas. Ela é um dos óleos que tem mais compostos bioquímicos. São cerca de 300 óleos. Então, tudo que ela tem vai servir mais ou menos para essas coisas. Então, a gente consegue ter uma ampla sugestão de uso da lavanda. É uma que, de fato, todo mundo tem que ter. Pode usar desde criança pequenininha até o idoso, gestante, não há contraindicação para o uso da lavanda. A gente consegue muitos benefícios quando a gente vai se inteirando de tudo que a lavanda pode nos oferecer. Outro óleo que eu já até comecei a falar dele é o peppermint, o hortelã-pimenta, que uma das principais atuações dele é no sistema respiratório, mas também no sistema digestório. Ele ajuda a gente em situações de enjoo, de viagem, quando a gente está com aquele mal-estar estomacal. Para analgésico, para dor de cabeça, não tem melhor, eu não conheço. Aqui na minha casa, há 3 anos, não existe analgésico. Não, é só o peppermint. Meus filhos já aprenderam a usar, já aprenderam a pedir. Minhas ajudantes aqui de casa sempre falam, aí, cadê o peppermint? Eu preciso, estou com dor de cabeça, estou com dor no pescoço, estou com torcicolo, porque a gente consegue, a ação dele é impressionante. Também tem uma gama muito grande de uso. Outro mais vendido, tanto que a gente reúne esses 3 naquele mini kit, o kit de apresentação, é o Lemon, o nosso maravilhoso limão siciliano. Além de ser delicioso, está sempre aromatizando a minha água. Eu tive, a minha experiência pessoal, eu tive diagnóstico de esteatose hepática, então eu consegui me organizar depois de 3 meses de uso direto do Lemon. Ele é um detox natural para o nosso corpo. Acabei de receber o retorno de uma amiga que começou a usar e está apaixonada porque perdeu 2 quilos. Ela sabe que ela tem uma dieta balanceada, ela faz exercício, mas estava estagnada. E aí veio me dar essa resposta maravilhosa. O corpo começou a funcionar de uma outra maneira, né? O limão tem uma ação no nosso corpo, o limoneno, que é o principal componente dele, tem uma ação maravilhosa no nosso corpo. Sem contar que ele trabalha a nosso favor em qualquer ambiente da casa. Ele é um neutralizador de odores, então você pode usar ele para fazer um produto natural de limpeza, ao invés de ficar se intoxicando com tantos produtos. Eu quero a minha casa cheirosinha. Acabei de dar um spray grande de 500 ml para minha vizinha que está numa rinite absurda, dizendo que toda vez que vai fazer limpeza de casa tem esse problema. Já preparei para ela
um Purify dissolvido lá no álcool 70, ela vai ter uma maravilhosa opção de produtos de limpeza saudável e sem os efeitos colaterais que ela tem de alergia. Então, ele é um antisséptico, ele trabalha na purificação, show de bola, além de dar um sabor maravilhoso para a nossa água de todos os dias. Em relação ao sistema respiratório, a gente tem esse produto, esse blend, essa sinergia que é incomparável. Se você ainda não experimentou, tem algum problema de rinite alérgica, tem algum problema de entupir nariz, de ficar com sinusite, não perde mais tempo, experimenta o Brief. É o blend respiratório que salvou a vida do meu marido. Aqui a gente mora na Serra, né? A Eunice falou, a gente mora em Teresópolis, o tempo aqui é doido, às vezes amanhece calor, anoitece já, cai 10 graus de manhã para de noite, e isso deixava o meu marido muito alérgico também, rinite alérgica, nariz escorrendo, sempre com muita secreção. Depois que nós descobrimos o Brief, é só precisar achar que o tempo vai mudar, achar que ele vai começar a ter crise, ligar o difusor na mesinha de cabeceira e a noite é tranquila, ele não tem mais problema. A gente passou oportunidades, passou em situações que ele vinha dormir na sala para poder ficar sentado, para manter o nariz desentupido. A coisa era séria e o Brief foi realmente o que salvou a nossa vida. Outra sinergia que eu também já mencionei, para a nossa imunidade, mas trabalha para dor de garganta, trabalha para afta, ele ajuda a combater dor de dente. Eu tenho um filho de 18 anos que estava nascendo aquele dente lá do fundo, né, o do siso, e ele reclamava muito de dor. Então, a gente fazia uma gotinha de On-Guard e colocava no local. Ele tem o cravo. Cravo já é muito usado na parte de odontologia. Então, a gente consegue associar os poderes bactericidas do cravo a também esse efeito analgésico. É maravilhoso. Então, a gente tem aquelas bolinhas do On-Guard Bidlets, a gente tem a pasta de dente, aliás, a doTERRA explora muito bem essa composição do On-Guard, essa sinergia. A gente tem o sanitizante, né, o spray de limpeza de mãos, para quem já está com as mãos calejadas aí de tanto usar o álcool 70, né, que a gente ainda está precisando usar muito, mas uma boa opção é usar aquele spray, porque ele é mais suave para a mão e tem dentro da sua composição óleos essenciais bactericidas que vão ajudar e muito a gente a ter uma proteção extra contra os micro-organismos que estão soltos aí pelo ar. Do Deep Blue também já falei, ele acalma dores musculares, dores articulares, ele é excelente para a gente, mesmo que não sejam dores, mas que sejam tensões musculares, ou mesmo um excesso de uso, né? Quem é esportista, quem fica, às vezes, passa do limite da sua musculatura, ou quem está voltando para se exercitar, fica todo dolorido. Uma dica, uma massagem na sola dos pés, você não precisa mais do que isso. O Deep Blue consegue penetrar na pele da gente, na sola dos pés e dar conta de um relaxamento muscular do corpo inteiro. Isso eu já fiz e, com certeza, é a melhor maneira de usar, porque como é que você vai usar Deep Blue? Eu já cheguei a situações que eu falava, gente, está doendo do fio do cabelo à sola do pé. Onde eu vou passar Deep Blue? Vou mergulhar numa banheira? Então, fui para a sola dos pés e o resultado foi impressionante. Outro óleo indispensável para a gente ter na nossa caixinha, que é o óleo essencial de melaleuca. Ele também é conhecido pelo nome inglês, que é tea tree, árvore do chá, né? Esse nome vem lá da colonização inglesa na Austrália, onde os ingleses viram que os índios, os aborígenes lá, os nativos, usavam as folhas da melaleuca para fazer o chá, e assim ficou conhecido, o tea tree. Esse é um óleo excepcional. Ele é um anti-inflamatório natural, ele tem propriedades fungicidas, então você pode indicar para aquela pessoa que fala, por exemplo, que está com fungos na unha, que está com fungos nos dedos do pé, aquele pé de atleta. É maravilhoso e trabalha também na nossa pele de uma maneira geral, com acnes, com infecções. Meu filho, há pouco tempo, teve uma espinha, gente, dentro do ouvido. Foi uma situação absurda, porque a gente não conseguia nem alcançar. Então, delicadamente, sem pingar dentro do ouvido, a gente colocava numa pontinha do cotonete e ia
colocando dentro, colocando em cima. Ele é um óleo seguro também, que não precisa de diluição, a não ser que a pessoa seja muito sensível. A gente sempre recomenda que faça o teste de sensibilidade, se é a sua primeira vez com óleo essencial, mas é um óleo muito sensível, que geralmente a gente usa direto na pele. Então, ele é muito, muito versátil, ele pode ser ingerido, a gente usa, às vezes, numa cápsula, às vezes com mel. Para nós aqui é o que tira qualquer probleminha de dor de garganta. A gente ingere numa colher de mel, limão e melaleuca. Tudo certinho, ninguém vai adiante com dor de garganta aqui. Frankincense é o nome conhecido aqui no Brasil como olíbano, né? É um óleo puro, é um óleo nobre, é um óleo que tem história, que tem citação até na Bíblia, de tanto que ele é usado há tanto tempo. É um óleo que não só na parte física é muito requisitado, porque ele trabalha na parte de melhorar a aparência da pele, também ajuda a imunidade, e ele tem sido estudado em pesquisas científicas para o suporte celular mesmo. As propriedades que vêm sendo descobertas do frankincense dão a gente assim um outro ânimo para trabalhar com situações que hoje em dia a medicina científica ainda não conseguiu dar conta, certo? Então, há pesquisas da regeneração celular, né, daquelas células que estão se degradando a partir do uso de substâncias que existem no olíbano. É muito legal, eu recomendo que vocês façam pesquisa quando quiser saber mais de um óleo, naqueles sites especializados em pesquisas científicas, como o PubMed, Cielo. Ali você vai encontrar informações sérias sobre o uso dos óleos essenciais, sem contar a parte emocional, que melhora o nosso humor, que nos dá mais confiança. E quando a gente precisa daquele momento de introspecção, aquele momento de meditação, ele é um excelente óleo para nos reconectar com o nosso divino, seja qual for a nossa religião, com a nossa espiritualidade, com o nosso contato mesmo do que a gente considera mais sagrado. É um momento de total conexão com o divino. Então, o uso do frankincense é muito bom para quem gosta de meditação, yoga, toda essa área mais de introspecção. Esse blend é um blend indispensável para a gente ter em casa como primeiros socorros, tá? Comeu alguma porcariazinha, tá com aquela azia, nem sabe de quê, às vezes é até uma questão nervosa, deu uma diarreia, ou então tá com o intestino preso, ele é um óleo que equilibra, não é um óleo, é uma sinergia, uma mistura de óleos que equilibra todo o nosso sistema digestivo. Então, a gente tem retorno de pessoas que viviam com gases, com aquela sensação de estufamento, problemas de digestão, problemas de intestino, ou solto ou preso, ele se organiza. E a gente tem a versão dele em touch, né, que é o rolãozinho, que pode ser usado até em crianças pequenas em massagens. Então, vai fazer muito reequilíbrio, vai fazer muito efeito em toda essa parte gastrointestinal, seja para soltar, seja para ajudar a regular uma diarreia. Outro óleo que chegou há pouco tempo, né, nos nossos kits é o Balance, que é outra mistura de óleos que o próprio nome já sugere, né? Balance significa equilíbrio. Quando a gente está com aquele sentimento de inquietação, quando a gente está precisando voltar, relaxar e se organizar, é o Balance, é a inalação do Balance, uma massagem com o Balance que a gente vai encontrar a resposta para isso tudo, porque vai nos trazer aquele sentimento de tranquilidade, de equilíbrio. Quem não passou, né, normalmente por um momento especial de caraca, estou fora do ar, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. A inalação traz uma resposta muito rápida na parte emocional. Os estudos a esse respeito demonstram que a gente tem muita afinidade em mudar a química do cérebro a partir da inalação de um óleo essencial, que funciona porque o olfato está muito ligado ao nosso sistema emocional, que é o sistema límbico do cérebro, mas também porque quando a gente inala um odor agradável, um aroma agradável, o nosso corpo tende a relaxar, né? Os autores falam disso. Se você nunca experimentou aquele sentimento de prazer quando você inalou uma rosa, você também não vai entender quando a gente fala
de como um óleo essencial pode nos trazer para um momento de reflexão, de tranquilidade, de equilíbrio. Então, uma grande dica para o nosso emocional é esse aqui, o Balance. Eu tenho uma amiga que é minha sócia, que trabalha com crianças especiais. Então, o Balance tem uma aceitação incrível para as crianças que têm o transtorno do autismo. Elas precisam, às vezes, se reorganizar. É muita informação, né? Em geral, essa é a sensação que o autista tem, de muito barulho incomoda, muito estímulo incomoda. Então, o Balance, ele dá uma aterrada, ele dá uma tranquilidade. Uma massagem na solinha do pé faz milagres. Temos ainda o nosso brasileiríssimo óleo de copaíba. Eu cresci ouvindo falar de copaíba, meu pai era o fã número 1 do óleo, e eu nem sabia, né? Eu acho que eu não dava nem tanto crédito, e eu fui aprender agora, depois que eu conheci os óleos essenciais, por que a copaíba é um óleo assim de tanta eficácia. Além dos componentes que ela tem, né? Ela é rica em vários componentes, principalmente o beta-cariofileno, são estudados muitos efeitos dela na parte neurológica, na parte de proteção neurológica desses compostos reunidos. Então, há aí uma grande busca por descobrir e sistematizar os efeitos da copaíba, trocando por outras substâncias que são de difícil acesso, inclusive aqui no Brasil, proibidas, para que a gente possa restabelecer a parte neurológica afetada a partir de substâncias naturais. É incrível também o nível de pesquisas que já tem sobre a copaíba. Ele é um antioxidante, então a gente vai, com isso, combater os radicais livres, né, que roubam o viço da pele, vai trazer ela a pele mais limpa, mais saudável, além de ser um apoio geral para os principais sistemas do nosso corpo, como o cardiovascular, o respiratório, imunológico, gastrointestinal. Então, a copaíba também é um óleo riquíssimo, e a gente tem o privilégio de ter ele aqui pertinho da gente no Brasil e ter certeza que a reunião dos óleos, né, são 4 tipos de copaíba diferentes, nesse frasco vão trazer para a gente o que há de mais especial em termos de ajuda, de suporte para o nosso corpo. Outro óleo delicioso, que também é o que troca, às vezes, comigo o sabor da água, que eu amo de paixão, é o tangerina. O tangerina é um óleo especialíssimo, ele pode ser usado, inclusive, para bebês. Eu usei, tive essa oportunidade, meu netinho tinha muita cólica nos primeiros meses, então a gente diluía, com certeza, num óleo carreador e aplicava nas cólicas do bebê. Ele é muito indicado para essa parte também gastrointestinal, porque ele regula os distúrbios alimentares. Tem estudos falando sobre o efeito dele, não só para aquelas pessoas que estão sem apetite, né? Então a falta do apetite, ou então o excesso. Então ele dá uma regulada. Os distúrbios alimentares, ele seria indicado para bulimia, para inapetência, né, para aquela pessoa que não tem vontade. Eu recomendei recentemente, ainda não tenho retorno para relatar aqui para vocês, para uma amiguinha do meu netinho, que já tem 1 aninho, e que começou a apresentar muita resistência, não está querendo comer nada. Então, a gente entrou com a inalação, com a massagem da tangerina, para que ajude a regular esses distúrbios alimentares. Sem contar que ele, como todos os cítricos, ajuda a eliminar a toxina, ele é um detox do corpo, e ajuda no tratamento da celulite, como também outros cítricos. A gente gosta muito de falar caramba, esqueci o nome. Desculpa, eu vou lembrar e falo. Outro óleo cítrico, bergamota, que a gente consegue usar e fazer um ótimo efeito também nessa parte de tratamento da celulite. Bom, se você chegou até aqui, se você ouviu falar ou se você falou para quem você está apresentando de todos esses óleos, com certeza a resposta vai ser: nossa, eu preciso de todos, né? E pensando nisso, a doTERRA fez uma reunião desses principais óleos. Ela te dá a chance de comprá-los num kit. E é um kit que você pode escolher o melhor para você. O que mais se adequa ao seu momento. Se você já tem um conhecimento suficiente para usar um monte, olha a primeira sugestão, que você receba esse kit maravilhoso, que vem com uma caixinha
que vem com suplementos alimentares, que é o ômega 3, a vitamina, que é são um complexo ali, os dois juntos, diários de vitamina, um suporte para a gente. Vem o óleo de coco, vem o Deep Blue Hub, a pasta de dente, a parte de cuidados de estética, né? O shampoo, o creme de mãos, o condicionador, e uma enorme coleção de óleos que você vai conseguir, com certeza, não usar todos todo dia, mas conseguir manter toda os seus cuidados naturais em grande escala, seja para você dormir melhor, para você ter um pouco mais de disposição, para você cuidar da saúde dos seus filhos. É o conjunto maravilhoso. Ele é feito com tantas... O próprio difusor que vem ali, né, já te facilita o uso, e ele tem um valor de 3 vezes de R$ 996,66, que pode ser parcelado no cartão de crédito. A partir de R$ 600 você consegue. A grande vantagem dele, você entra com 400 pontos, né? Isso a gente não vai falar com detalhes hoje, mas quem já está na empresa pode orientar quem está chegando hoje. Os pontos são importantes porque a gente, à medida que vai acumulando pontos no programa de fidelidade, a gente vai tendo pontos para trocar por produtos de troca. Então, a gente vai aumentando de pontos proporcionalmente ao tempo que a gente mantém a nossa fidelidade, mas quando a gente já ingressa com esse kit, nosso primeiro início da porcentagem já é em 15%. Então, num pedido de 100, por exemplo, no próximo pedido, você já estará ganhando 15 pontos para trocar. E como a gente tem um efeito colateral terrível com os óleos essenciais, quando a gente conhece, a gente fica totalmente viciado, apaixonado, é muito fácil a gente acumular pontos e em pouco tempo a gente está tendo produtos de graça para usufruir ainda mais dessas maravilhas. Se ainda não é o seu momento, a gente tem outro kit, que eu acho que é o melhor custo-benefício, porque nesse kit, o óleo essencial, o difusor, vem praticamente de graça. É um kit com 12 óleos, 11 deles são em 15 ml, então a gente tem ali o equivalente a 300 gotas de óleo em cada frasquinho, e só um que é em 5 ml, que é o Deep Blue. Ele não é fabricado em outro tamanho. Então, é por isso. Esse é um kit mais acessível, R$ 498,33 em 3 vezes, também dividido no cartão de crédito. Ele vale 200 pontos, então você também já melhora a sua pontuação. E para quem está começando, ainda quer experimentar aos pouquinhos, a gente tem o Kit Brasil. O Kit Brasil também tem 12 óleos, só que todos eles são de 5 ml. O valor dele é 3 vezes de 230, então, proporcionalmente, por que o outro é melhor? Você está levando o triplo naquele outro valor, né? Deixa eu voltar aqui. Opa! Você está levando 3 vezes, porque eles são de 15 ml, e mais o difusor, e não é 3 vezes o preço. Então, essa é a vantagem da gente ter o segundo. Esse aqui é um kit que vale 120 PVs. Muito legal também, a gente tem gente que usa de todos os tipos. Ele também termina mais rápido, né? Tem essa desvantagem. O que eu estava falando sobre programa de fidelidade? Existe em relação ao tempo que você está inscrito e fez o seu programa de fidelidade, você pode chegar a ter 30% de retorno dos pontos que você compra. Isso depende exatamente da sua permanência no programa. A partir da compra de qualquer um desses kits, você já garante os 25% de desconto. Seja você apenas um cliente preferencial, você não quer compartilhar, o que eu acho impossível, porque todo mundo que conhece um óleo essencial não resiste a compartilhar com um amigo, com um vizinho, com um parente, porque o bem-estar que a gente recebe, a gente quer compartilhar. Então, o seu desconto é garantido, seja um cliente preferencial, seja um consultor de bem-estar. E à medida que você adere ao programa de fidelidade, né, que você faz uma compra programada todo mês, você tem ali 10% nos primeiros meses, 5% a cada mês seguinte, até completar 30%. Então, você vai somar o seu desconto ao seu retorno de pontuação para trocar por óleos essenciais. E como é que eu mantenho esse programa de recompensa?
Se não ficar muito claro aqui, depois a gente pode explicar com mais tranquilidade, porque tem gente que ainda se confunde, mas é muito simples. Depois que eu me inscrevo no programa, eu preciso ter todo mês pelo menos uma comprinha de qualquer pontuação para manter essa pontuação. A partir de 50 pontos que eu compro por mês, e existem muitos produtos que já alcançam esse valor, ou 2 produtos são suficientes para alcançar esse valor, você vai aumentando. Se você faz uma pontuação maior, você começa a se qualificar, inclusive para receber bônus. Por exemplo, uma pontuação de 100 pontos por mês, você pode também convidar outras pessoas para trabalhar com você. E você recebe bônus por quê? Simplesmente porque você compartilhou aquilo. A gente, quando gosta de uma coisa, por exemplo, você vai numa pizzaria nova que abriu, você avisa as pessoas, olha, gente, vai lá porque vale a pena, a pizza é maravilhosa, o atendimento é incrível. E a gente faz isso naturalmente, porque a gente quer compartilhar o que é bom. Só que a pizzaria nem sempre te dá um retorno financeiro. E na doTERRA, você fazendo esse compartilhamento, você tem sim direito a esse retorno financeiro, desde que você esteja dentro do programa de fidelidade com o mínimo de 100 pontos por mês. Se em determinado mês você fez uma compra maior, chegou a 125 pontos, você ainda tem um brinde que, se for comprado até o dia 15, seus produtos de 125 pontos, você ganha o produto do mês. E são sempre produtos maravilhosos, são sempre óleos essenciais da melhor qualidade. Então, ganha e ganha e ganha. Ganha desconto, ganha pontos de retorno, ganha bônus por estar indicando, por estar compartilhando o bem-estar, que a doTERRA não tem uma loja física. Então, como é que as pessoas iriam conhecer? Ou comprando na loja, ou sabendo o do boca a boca, da melhor maneira. Essa é a forma que te dá direito a ter o retorno. E se você quer trabalhar com fazer disso uma fonte de renda, seja uma renda complementar para ajudar nos seus ganhos que já existem, seja uma renda direta, a sua principal renda, o que já acontece com muita gente, você vai encontrar um sistema de trabalho com todo o suporte. A equipe da qual nós fazemos parte, que vocês estão assistindo aqui, é uma das mais unidas que eu conheço, é uma equipe que está sempre puxando a gente para cima, sem contar que a própria doTERRA nos oferece uma série de guias. Eu estou usando esse primeirinho aqui, ó, Soluções Naturais, para trazer essas informações para vocês. E a gente tem guias como o Ser Saudável Pode Ser Simples, que vai te dar uma introdução ao mundo. O Viva é a visão geral do estilo de vida, onde a gente é alertado, inclusive, para aquela escala de atitudes que a gente precisa ter para o nosso bem-estar, e os outros guias que já vão nos levando para um sistema de construção de um negócio que vai nos garantir, além da saúde física e emocional, uma bela de uma saúde financeira. Então, esse convite fica aberto aí para todo mundo. Quem já conhece, ouviu de mim hoje uma maneira diferente de apresentar os produtos. Eu estou sempre ouvindo as primeiras apresentações, as soluções naturais de todo mundo, porque uma hora a gente encontra a nossa maneira de falar. Né? Muita gente fala, isso não serve para mim porque eu não sei vender. Eu também não sei vender. O que eu sei fazer é, de fato, do fundo do meu coração, dizer o que eu já recebi de benefício desses óleos. E para quem ainda não recebeu, procura ouvir as histórias de outras pessoas, porque eu tenho certeza que você vai se convencer de que vale a pena experimentar, porque também você vai receber os benefícios. E cada pessoa fala de um jeito. Uns falam mais do negócio, outros falam mais do produto, e a gente vai aprendendo como compartilhar isso, ok? Então, essa é o recado final. O sucesso é simples. Entrou nesse mundo de óleos essenciais, você já está tendo sucesso. Porque se você usa os produtos doTERRA, você já está tendo sucesso em mudar um padrão de cuidados. Se você compartilha doTERRA, você já está tendo sucesso de tornar o mundo melhor, de ajudar as pessoas ao seu redor. E quando você começa a ensinar os outros, que é o que eu modestamente estou tentando fazer hoje, né? Estou trazendo para vocês alguma das minhas experiências, você consegue que isso se multiplique. E se multiplicando, você tem, inclusive, os benefícios de estar trazendo um suporte financeiro também para a sua vida. Maravilha? O sucesso é simples e começa com o uso, não tenham dúvida.
Então, eu queria agradecer o convite, a atenção, né, o tempo que vocês estiveram aqui com a gente, e deixar aqui à disposição as minhas redes sociais, tem o Instagram, todos, Carla Estael, o Instagram tem um ponto no meio. Tem alguns vídeos no YouTube, tem algumas publicações no Facebook, e estou à disposição para continuar ajudando, caso vocês precisem de alguma informação. Beleza? Carla, Deixa eu foi interromper o compartilhamento, maravilhosa. que aí eu consigo ver. Foi maravilhosa a apresentação. Obrigada, amor. Você é suspeita. O seguinte, não é, até teve pessoas que falaram no chat que tu é perfeita no apresentar, clara, prende a atenção da gente. Foi maravilhosa a apresentação, eu agradeço em nome da doTERRA, em nome de todos os clientes da doTERRA, que foi uma excelente apresentação, porque tu deu tudo que a pessoa que se cadastra precisa saber, porque às vezes a gente fala em produto para não falar na segunda parte, que é da construção do negócio, né? E tu incluiu isso na apresentação, foi maravilhoso, eu achei genial isso. Então, foi muito bom. Então, eu combinei com a Ana Paula, né, o que a gente queria, porque treinamento de produtos também é super importante, né? É muito legal, ainda mais quando é um produto novo, é muito legal que a gente foque e dê um panorama geral para que a pessoa que vai compartilhar saiba o que está falando. Mas ainda existe, e eu vou dizer que eu confesso que isso foi uma trava minha no início. Ainda existem pessoas que não sabem como passar do falar do bem-estar para o bem-estar financeiro. E é muito natural, eu não estou forçando ninguém a comprar nada, né? Eu gosto sempre de contar isso. Gente, no tempo da pandemia, a minha casa virou um drive-thru. O porteiro do meu prédio já ria. Vai descer de novo, eu vou descer, vou lá na portaria entregar, porque as pessoas estão procurando. Se você fala do bem-estar que você conseguiu, e se ele é autêntico, por isso que a gente tem que usar, né? Se é um bem-estar autêntico, a pessoa vai te procurar. E aí você começa a dizer, olha só, você já comprou comigo, isso aconteceu com a minha vizinha, você já comprou comigo mais de R$700 de produtos, por que você não faz uma inscrição, não se associa à doTERRA? Para quem não quiser usar o nome de cadastro, fica a dica, né? O cadastro, às vezes a pessoa fala, ai, estou presa, estou cadastrada. Não, você está inscrita, você está associada à doTERRA, você faz esse trabalho de... Acabei de conquistar uma vizinha que falou, você tem razão, com o desconto que eu vou ter nessa compra, já dá para eu comprar mais coisa. Então, é muito natural. E, gente, a doTERRA só faz isso porque é bom para todo mundo. É bom para ela, que não precisa pagar uma loja física, é bom para nós, que vamos receber uma comissão, é bom para o cliente que vai ouvir de alguém que já usou. Essa é a melhor propaganda. É a boca, é você... se aproximar, né? Já aconteceu assim, a minha nora teve o bebê e ficou aqui na minha casa e a irmã dela veio visitar. E aí a irmã chegou, olha, quase que eu não vinha porque o meu nariz estava entupido, eu fiquei com medo de estar gripada, não queria ver o bebê. Ah, tá com o nariz entupido? Me dá sua mãozinha, deixa eu pingar uma gota do Brief. Vendi um Brief para visita. Exatamente. Olha que doido, né? Não é? Então, assim, eu estou vendo aqui alguém que escreveu que não sabe apresentar. Tá sendo convidada a aprender, só fazendo o que a gente aprende, ok? E cada um tem o seu jeito. A doTERRA tem soluções naturais para a gente se guiar, mas o jeito é de cada um. Beleza? Já extrapolei agora, vocês podem, então, deixar... Quem ainda tiver dúvida, quiser, pode me chamar no privado, lá no Instagram, ou mandar uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer em compartilhar a minha experiência. E é assim que a gente cresce, em grupo, tá? Eunice, obrigada pela apresentação. Obrigada, queridos aqui que colocaram, que foi muito legal. Um grande beijo para vocês. Tá, obrigada. Beijo. Beijo.